Seja bem-vindo ao curso sobre planejamento da sua aula de número 2, que trataremos sobre segurança no trabalho em altura, como planejar as etapas para a execução, aula sobre planejamento. O que fazer? Nessa etapa, o que fazer, precisamos pensar sobre as atividades que realizaremos em altura. Portanto, é importante lembrarmos do processo de atividade que estamos realizando, ou seja, estamos planejando os serviços. Montagem, fabricação, instalações, limpeza, inspeções ou outros. Por que deve ser feito o planejamento? O planejamento é um conjunto de ações coordenadas, tem um objetivo muito claro. O seu foco principal é atingir o máximo de eficiência nos processos durante a execução das atividades. Quando deve-se fazer o planejamento? O momento ideal de fazer o planejamento para as atividades de trabalho em altura é dado no tempo suficiente para garantir que todos os recursos necessários para a realização das atividades estejam disponíveis no local antes da realização dos serviços. Onde deve ser feito o planejamento? Nesse momento, estaremos tratando sobre o local aonde será executada as atividades do serviço. É importante levar em conta os seguintes aspectos: área interna ou externa que nós vamos estar executando o serviço. Vamos pensar sobre a interferência existente no local, por exemplo, as máquinas, equipamentos, as pessoas, veículos, passagens, circuitos alimentadores, etc. Aspectos temporais, por exemplo, se tratar de uma fábrica que produz massas, o pior momento para realizar paradas para manutenções será em épocas específicas, etc. Por exemplo, Natal, se a fábrica produzir panetone. Um exemplo clássico. Considerar a altura também a máxima das atividades, ou seja, a altura máxima das atividades, para nós levar em consideração na hora de apropriar a compra ou locação do sistema que nós vamos utilizar para acesso e realização dos trabalhos. Quem deve fazer o planejamento? Nessa etapa é importante que o trabalho seja realizado a muitas mãos, pois será necessário muitas atividades de projetos, orçamentos, compras, suprimentos, logística, área técnica, área de produção e área de manutenção. Como será feito o planejamento? É sem dúvida a principal etapa. Vamos precisar organizar todos os recursos em ordem de prioridades. Fazer uma lista com os itens, ferramentas. Vamos pensar quais são essas ferramentas que vamos utilizar. Ou seja, chave estrela, chave fixa, chave de fenda, chaves combinadas, chave torque, chave Allen. Quais são as chaves? Enfim, nós temos que pensar no quesito ferramenta. Vamos usar ferramentas com base magnética, sem fio, compressores de ar, cavaletes. Como será feito no quesito de equipamentos? Nós precisamos pensar então sobre o nosso meio de acesso. Vamos utilizar andame? Qual o tipo de andame que vai ser melhor para a gente utilizar? O andame tubular, multidirecional, andame painel metálico de 1,5 por 1, 1 por 1. Qual é o melhor andame? Vamos utilizar a escada de abrir, sigela, de extensão. Qual que será o material? Alumínio, fibra, ferro?
Se nós decidirmos por PTA, qual que é o melhor modelo? A diesel, elétrica, qual que é a altura que ela precisa alcançar? A base, o tamanho da caçamba, dos cestos, a articulação. E se vamos utilizar a tesourinha, vamos pensar também nas questões do combustível, o diâmetro da base, se ela tem basculação na caçamba. E também como equipamento, os equipamentos de proteção individuais, quais serão melhores para nós utilizar, o tipo de cinto, com ponto de ancoragem, talabarte, se nós vamos precisar de mosquetões, o tipo de capacete, a roupa, tudo que vai ser necessário para nós realizar o trabalho em altura. Como será feito? Para o quesito de materiais, vamos precisar apropriar tubulações, suporte, parafusos, válvulas, manômetro, flanges, porca, arruelas, enfim, tudo que nós precisamos nós temos que apropriar nessa fase do planejamento. Programar os serviços. Nessa etapa é muito importante, pois vai refletir diretamente na unidade produtiva da indústria. Nós precisamos programar porque o serviço industrial ou serviço de manutenção, seja distribuição de energia elétrica, saneamento, água, esgoto, enfim, existe um processo em andamento. Se nós precisar paralisar uma unidade de produção, isso vai impactar muito no quesito de produção e de rendimento, faturamento do setor produtivo. Então nós precisamos pensar muito sobre programação e organizar o recurso, preparar a área de trabalho. É importante nós reunirmos, ter a equipe disponível para pensarmos a melhor maneira de realização do trabalho. Nesse momento nós vamos levar todos os nossos recursos, como andaime, se for trabalho andaime, se for plataforma, plataforma, se for escada, escada. O que nós formos apropriar para acesso à altura, nós precisamos levar até o local, isolar a área, levar nosso material, deixar dentro da área de trabalho para nós ter todos os materiais disponíveis para utilização no momento da atividade. Depois de tudo preparado, é necessário nós fazer uma análise preliminar de risco, avaliar os riscos que estão presentes no cenário de forma geral, pensar em todas as variáveis que podem implicar em impacto sobre as atividades que serão realizadas, preencher o documento com todas as etapas conforme está preparado o documento, a sua formatação, colocar o nome de todos os envolvidos na análise e somente depois disso nós podemos iniciar o processo de ponto de ancoragem, arrancamento, memória de cálculo, e aí então nós temos já a etapa do início da atividade. E aí nesse momento vamos iniciar a nossa escalada, o nosso processo de fabricação, execução, intervenções, inspeções, montagem, infraestruturas, enfim, precisamos seguir essas etapas coordenadamente para garantir um trabalho com eficiência. Tá certo? Eu falei com você sobre planejamento. Agora o que você precisa fazer? Acesse lá no ícone Mais Praticidade, põe o dedo, acesse a aula, assista até o final e ao término clique no canto superior, lado esquerdo, retorne a aula e segue para as demais etapas da análise. E lembre-se, ponto seguro, método mais você, tudo a ver.